Olá, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ingrid e hoje a gente vai falar um pouquinho do método de uma revisão sistemática. Esse é um primeiro bloco, né? Que é a base, o primeiro passo para a gente começar as buscas em uma revisão sistemática. A princípio, eu já quero ressaltar que dentro de uma revisão sistemática, seja com meta-análise ou sem meta-análise, precisamos ter um pico, uma população, uma intervenção, uma comparação e um desfecho muito bem definidos. Isso é cobrado lá quando for tentar uma publicação, ou que seja para um TCC, enfim, para qualquer trabalho acadêmico de revisão, isso é muito importante. Inclusive, é um dos conceitos lá do Prisma, né? Que também pode ser tema de uma outra discussão aqui, que são a estrutura básica, né, que eles pedem para seguir, né, um passo a passo de uma revisão sistemática para que ela seja o mais transparente e tenha um método mais correto o possível. Então, muito importante ter uma intervenção muito bem definida, e se estivermos falando de meta-análise, uma intervenção bem definida e que deve evitar ser tão ampla. Ela tem que ser bem específica, porque falando de meta-análise, a gente vai precisar de dados que sejam, né, iguais, para que nós conseguimos juntar e assim dar um resultado final, né? Então, a meta-análise ainda mais tem que ter uma intervenção muito bem definida, porque é isso que vai definir a estatística. Então, de início, já quero ressaltar essas duas coisas muito importantes quando estivermos pensando em revisão ou em revisão com meta-análise. Então, aqui no primeiro passo, né, no início das buscas para iniciar uma revisão, vou apresentar para vocês os descritores em ciências da saúde, tanto DEX aqui, tanto MESH. Então, vamos lá. Esses descritores, eles basicamente são palavras que vão definir o tema que vocês vão pesquisar, né? O tema que vocês querem que voltem artigos quando nós colocarmos lá nas bases de dados. Então, muitas vezes existem palavras, né, palavras-chave, que não são descritores em saúde. E aí eu chamo atenção para toda busca que nós formos, preferencialmente, a palavra deve ser descritor em ciências da saúde. Então, vamos usar um exemplo aqui, que eu quero falar de pressão arterial. Aqui, ó. Então, aqui nós já temos, já sabemos que pressão arterial é um descritor, e mais, sabemos que hipotensão também, né, hipertensão também. E aqui a gente pode ver os detalhes. Aqui nós temos o descritor em inglês, que já ressalto que isso aqui é o que a gente vai usar para colocar lá na PubMed, na Embase, na Scopus, enfim, nas bases de dados que nós vamos utilizar. Aqui nós temos a nota de escopo, que é importante para quando a gente tem algumas definições que nós não sabemos muito bem o que utilizar, a gente pode usar a nota de escopo para saber, né, se isso realmente vai abranger aquilo que a gente gostaria. Então, aqui nós temos a nota de escopo. Em alguns nós temos aqui, ó, os termos alternativos também, né? Que é quando eu falo, por exemplo, que é um exemplo legal, pressão arterial baixa, eu estou falando de hipotensão. Então, como hipotensão é um descritor, nós vamos utilizar hipotensão. Então, já decidi aqui, já vi que pressão arterial é um descritor. Então, a partir disso, eu vou procurar o meu outro descritor, e aqui vai ser saúde mental, como exemplo. Então, aqui nós temos, né, saúde mental é um descritor, né? Aqui tá a nota de escopo dele, os termos alternativos. Então, esse aqui é descritor, nós vamos utilizar ele.
Então eu já vou abrir aqui, e aqui no Mesh eu vou colocar a mesma coisa, as mesmas palavras. As duas plataformas elas se conversam entre si, mas o Mesh ele tem essa ligação aqui direta com a PubMed. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, adicionar a busca. Aqui eu já posso escolher, né, os meus operadores booleanos, que eu já vou aproveitar aqui para falar sobre. Aqui nós temos o AND, que relembrando que é quando a gente quer fazer juntar dois assuntos. Então, quando eu falar assim, pressão arterial and saúde mental, isso quer dizer que eu quero artigos que tenham tanto pressão arterial quanto saúde mental. Eu quero os dois juntos, unidos. Por isso o E, né, de soma. O OR de ou, e aí quando eu coloco esse operador, vai me voltar artigos que tenham ou pressão arterial ou saúde mental. Não necessariamente que os dois estejam juntos em um artigo. Isso vai ampliar bastante minha busca, né? Porque aí ele vai trazer tanto artigos de pressão arterial que pode não ter nada a ver com saúde mental, tanto artigos de saúde mental que pode não ter nada a ver, né, com pressão arterial. E aqui nós temos o NOT. Então, sempre que, por exemplo, eu colocar aqui pressão arterial, NOT, saúde mental, eu estou falando que eu quero artigos que tenham, né, o descritor pressão arterial, mas não que tenham saúde mental. Então, eu vou estar excluindo uma palavra-chave para tentar diminuir, né, a quantidade de artigos, diminuir, especificar mais a minha busca, falando que eu quero somente artigos de pressão arterial. Então, o primeiro descritor sempre será incluído, enquanto o segundo descritor sempre será excluído. Então, aqui eu vou usar o AND e já vou utilizar ele aqui, o mesh, para fazer uma busca. Vamos adicionar esse aqui. Esse aqui é melhor. Ah, e aqui é interessante falar que a gente pode colocar vários, né, desses descritores, e ainda assim, vou deixar dois para a gente utilizar como exemplo. Aqui. E aí eu posso adicionar esses dois como mesh termos, né? Então aqui tá a pressão arterial, né? Então aqui a gente já vai procurar direto na PubMed. Então já colocamos, aqui já voltou alguns artigos. Se caso eu não fosse utilizar o Mesh e fosse lá utilizar o Dex, aí eu teria que, né, copiar aqui esse descritor em inglês, colar aqui, eita, utilizar os operadores booleanos e me daria o mesmo resultado de busca. Então agora falando um pouco da PubMed. Aqui a gente tem essa carinha, né, de busca. Temos aqui os filtros que nós vamos utilizar para especificar mais a nossa busca. Então, aqui em revisão sistemática, né, principalmente com meta-análise, nós usamos muito só ensaios clínicos randomizados. Então, já vou colocar aqui esse filtro, diminuiu bem meu número de artigos. E aqui, se eu tiver algum critério de inclusão, de datas, né? Eu quero voltar artigos dos últimos 5 anos, 10 anos, enfim. Em relação a tempo, também temos aqui esses filtros, vou colocar como 5 anos, especificou ainda mais a minha busca, né? E aí eu posso adicionar se eu quero só tem o texto inteiro gratuitamente, que tenha só o abstract, enfim.
Então, aqui voltamos 4 resultados. Eu vou fazer essa mesma busca em outras bases de dados. Aqui nós... Então, aqui na Embase, né? Normalmente é uma base que nós vamos precisar de um e-mail institucional, de uma instituição que tenha parceria com a Embase. Então, aqui eu estou usando um e-mail USP. E já adicionei aqui a busca que eu tinha feito previamente aqui na PubMed. Então, coloquei a busca aqui. Percebam que eu utilizei o OR aqui, dizendo que por mim pode voltar artigos que ou tenham processo mental ou tenha saúde mental. E vou aqui mostrar esses artigos. Então, deu um número bem alto de resultados. Aqui na Embase, a gente também tem vários filtros mesmo. Então, aqui já vou utilizar o que a gente usou nos tipos de estudo. Então, vou colocar que são ensaios clínicos randomizados em humanos. Ok. E se eu fosse colocar, poderia colocar também o tempo, né? Aqui, ó, anos de publicação. Então, 2023, 2022, eu coloquei 5 anos lá, vou colocar 5 anos aqui. Uma coisa que é importante de ressaltar é que todos esses filtros que eu vou utilizando, é importante que vocês guardem essa busca. Aqui tem forma de eu logar na PubMed e guardar essas buscas e guardar todos esses filtros. Mas também, se vocês quiserem anotar, ó, eu adicionei o filtro tal e voltaram tantos artigos. É importante, porque isso vai ser interessante para nós fazermos o fluxograma do Prisma, que é aquelas diretrizes que eu tinha dito para vocês no início. Então, isso vai ser importante, que aí nós vamos colocar tantos artigos foram achados na PubMed, tantos artigos na Embase. Então, por isso que é importante ter esses números. E aí, conforme a gente vai adicionando os filtros, né, é importante a gente ir adicionando, porque depois nós vamos ter que descrever lá também. Porque uma coisa que eu sempre falo é que os métodos de revisão sistemática, eles devem ser replicáveis. Então, se eu pegar a busca de um artigo que eu vi e reaplicar, eu tenho que chegar num resultado igual ou muito próximo àquilo que a pessoa fez. Então, isso é um ponto importante. Então, aqui voltaram essa quantidade de artigos, mesmo utilizando os filtros. E eu vou mostrar já a Scopus para vocês, que é bem parecido com a Embase, e muitas vezes pode ser que voltem, né, artigos duplicados. Isso eu vou explicar em um outro bloco. Então, aqui adicionei a busca que eu fiz na PubMed. Uma coisa importante, vamos tirar esses caracteres aqui, porque eles são especificamente utilizados lá na PubMed. As aspas nós até podemos deixar, porque ela vai acabar especificando mais a busca, isso em qualquer banco de dados. Mas como é uma primeira busca, a gente quer saber quantos artigos tem sobre o assunto, vamos manter 100 para tentar voltar a maior quantidade de artigos que tenham indexados nessas bases. Então, aqui são todos os artigos que voltaram, que estão indexados na Scopus. Aqui nós temos também os filtros, podemos colocar o ano, o tipo de artigo que nós queremos. É interessante que aqui
O Scopus, ele tem o número de vezes que esse artigo foi citado, já tem aqui separado o ano que esse artigo foi publicado. Aqui tem as palavras-chave, tem os mesmos filtros, né, que tem nas outras bases de dados. Isso aqui é meio padrão das bases de dados. Então, vamos adicionar um filtro aqui. Então, já diminuiu a quantidade de artigos. E assim vou fazendo, vou colocando os anos, tudo de acordo com os critérios de inclusão, né, com os critérios que eu defini previamente para realizar essa busca. Então, essas são as 3 bases de dados que eu estou apresentando para vocês. Existem outras bases de dados, mas a questão de que tem que ser escritor de saúde, tem que utilizar os operadores booleanos, os descritores sempre devem ser em inglês e os operadores sempre devem ser em inglês e em letra maiúscula. Isso não muda, independente da base de dados. Então, em qualquer, por exemplo, temos a Web of Science. É a mesma coisa. Nós vamos utilizar a mesma estratégia de busca, né? A única coisa que pode ser que volte artigos diferentes e pode ser que venha duplicados, que aí depois eu vou ensinar vocês a como tirar, mas apresentei as 3 maiores bases de dados para vocês. Então aqui eu vou ensinar agora como que nós vamos salvar essas bases de dados, né, esses resultados que nós tivemos. Agora eu vou ensinar vocês como salvar. E aí, num outro bloco, eu vou ensinar vocês como utilizar um organizador, né, de referências que vai organizar ali, vai ajudar, né, a avaliar esses artigos entre incluído, excluído, vai ajudar na retirada de duplicados, enfim. Isso eu vou mostrar, mas inicialmente vou mostrar para vocês como que eu salvo, né, essa busca. Então, eu vou aqui em Save, aqui na PubMed. Vou selecionar todos os resultados. Se eu deixar aqui, só vai salvar os resultados dessa página. Então, vou colocar todos os resultados. Vou colocar em formato CSV. E vou criar um documento. Certo? Abriu aqui. Vou na Embase. Tá traduzido aqui. Vou aqui em exportar, que aí eu vou exportar todos esses resultados. Inclusive, venho aqui, eu tenho que colocar, selecionar todos os resultados. Aí sim, vou lá em exportar. E vou aqui no formato que eu quero. Eu costumo salvar sempre em CSV. Então, vou exportar. E vou fazer o download. Fez o download. Na Scopus, vou fazer a mesma coisa. Vou aqui em selecionar todos, né? Vou em exportar, CSV, e exportar. Baixamos aqui os 3 arquivos. Eu vou mostrar para vocês na PubMed. Me trouxe poucos resultados. Por que isso pode ter acontecido? Isso aqui é um exemplo prático de quando eu falei para vocês lá no início de que tudo devia ser muito bem delimitado, muito bem específico. Por quê? Quando eu coloco pressão arterial e saúde mental, vocês percebem o quanto fica vago? Por quê? Porque tem várias situações dentro da saúde mental. Então, eu estou falando do quê? Estou falando de uma ansiedade? Eu estou falando de uma depressão? Eu estou falando de uma síndrome do pânico? Do que eu estou falando? O que eu realmente quero estudar? Então, é isso que eu quero dizer, que eu quero mostrar quando eu digo que tem que ser específico. Então, seria muito mais proveitoso, principalmente se eu fosse fazer uma meta-análise, eu procurar pressão arterial
ou hipertensão, né? And depressão ou ansiedade, enfim, dependendo do meu objetivo, dependendo do que eu quero estudar, da minha temática. Então é isso que eu quero dizer quando nós falo que temos que tomar cuidado com uma busca que seja muito ampla. Então isso é um exemplo real. Já aqui na PubMed, até que ele deu poucos artigos, isso poderia, de certa forma, me limitar. Já aqui na Embase, ele me deu milhares de artigos, muitos artigos. Talvez se eu colocasse mais especificamente que seria uma depressão ou uma ansiedade, né? Ou algum distúrbio psiquiátrico. E provavelmente ele me voltaria um pouco menos de resultado, porque eu estaria especificando mais, né, de artigos, e artigos que fossem mais específicos para aquilo que eu quero estudar. E principalmente, volto a dizer, na meta-análise para aquilo que eu vou fazer a minha estatística, a intervenção que eu vou fazer a minha estatística, né? Então, isso que é na prática o que eu disse para vocês, eu coloquei esse exemplo para que eu pudesse comentar agora no final. Então, por esse bloco é isso. No próximo bloco eu vou ensinar como utilizar o Ryan, que é um organizador, né, de todos esses artigos, que vai eliminar duplicatas, que vai ajudar na avaliação dos artigos e em outras funções que nós temos lá nele. Agradeço a atenção para vocês e um abraço.